Apostadores, a segunda-feira foi positiva aqui no canal, embora a gente tenha perdido aqui no jogo do West Ham, né, com o dupla chance que não veio. Aliás, eu tinha uma tripla de odd 40 lá no meu canal com esses 3 empates, faltou um golzinho do West Ham pra gente poder cravar. Infelizmente não veio, mas veio o dupla chance do Espanhol, veio também o handicap mais um da Udinese, muito boa essa bet, e também a vitória do Palmeiras. Então fechamos aí a segunda-feira com 1,15 unidades. Na terça-feira, os jogos ainda estão acontecendo. Os gols do Barcelona saíram antes, precisamos de mais um gol aqui do Liverpool. Estamos no -3 aqui, estamos muito bem defendidos, né? O jogo já no segundo tempo. E também na Inter, também no -3. Não pode sair 2 gols, pode sair um para a aposta ser reembolsada, torcer para terminar 1-1 aqui. Se vier 2 greens e uma devolvida, tá ótimo pra gente nesta terça-feira de Liga dos Campeões, tá? Ó, saiu um golzinho, vamos ver de quem que foi. Ó, acabou de sair um golzinho do Bayern, pode sair mais 3. Tomara que seja do Harry Kane, porque eu mandei... Aí, ó, dele mesmo. Eu mandei lá... Ixi, meus amigos, olha que coisa boa. Mandei lá no Telegram uma aumentada do Harry Kane para poder marcar o da assistência. Então ela veio, pode terminar tudo assim. Enfim, esses são os nossos palpites para esta quarta-feira. 4 jogos de Liga dos Campeões. Corinthians na Libertadores, será que veremos remontada? E também Fla-Flu. E minhas dicas para esses jogos vão rolar todas aí depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tic Naranjo aqui para mais um vídeo. Vamos lá analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Lille contra o Dortmund. O Lille tá vivíssimo nessa competição, boas chances de conseguir avançar. O time tem uma invencibilidade em casa muito grande nos últimos jogos, se eu não me engano não perdeu, perdeu apenas uma nos últimos 13 jogos, que foi o confronto aqui logo após o jogo de Copa da França. O time está marcando muitos gols em casa. Jonathan David é um atacante muito bom. O sistema do Lille é o sistema de 4-3-2-1, um sistema que é muito incisivo em termos de gols. Harrison também, Mbappé jogando bem. E esse Lille aqui pode dar bastante trabalho, tá? Vai ser um time francês aí tentando representar. E se o PSG passar, vão ser 2. A campanha do Lille foi muito boa, principalmente nos jogos em casa. Conseguiu vencer Sturm Graz, conseguiu vencer o Feyenoord, conseguiu vencer inclusive o próprio Real Madrid com toda a força que tem, 1-0 em casa. Então assim, uma campanha invicta nessa Liga dos Campeões e é o grande trunfo do Lille para essa partida. Agora vai pegar um Dortmund que conseguiu vencer muitos jogos fora de casa nessa Liga dos Campeões. Venceu o Bruges, venceu o Zagreb, venceu também o Sporting, marcando muitos gols. Inclusive, no Dortmund, só o Barcelona fez mais gols que o Dortmund nessa Liga dos Campeões. O Dortmund, sob o comando do Kovacic, agora ele está com um desempenho um pouco melhor, apesar de ter perdido para o Augsburg no último final de semana, uma partida aqui de 1-0, ele vinha numa sequência positiva, em jogos também onde a defesa estava conseguindo se sustentar um pouco mais. Então assim, é um confronto que realmente está muito aberto e as cotações estarem parelhas aqui numa linha de empate na Lula, para mim é o justo aqui no momento, tá? Eu acredito que vai ser um jogo muito disputado. Só uma vez nos últimos 13 jogos o Lille não conseguiu ter as suas redes aí invioladas, né? Então o time está sofrendo muitos gols. E esse é o grande ponto que me leva para o mercado de gols. Eu quase recomendei aqui um empate nulo para o Lille e eu acho até que o Lille tem boas chances de classificar. Mas esse fato do gol deixa o jogo aqui um pouco apertado e pelo nível de adversário também, que é o Borussia Dortmund. Então o que eu vou recomendar nesse jogo aqui é o mais de 1,5 gols ao vivo. É a aposta que eu mais gosto. A gente conta tanto com gols do Lille quanto com gols do Dortmund. Tá? Se eu fosse dar um chute aqui em quem ia classificar, eu iria no Lille, mas vou em gols aqui nesse primeiro jogo. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Aston Villa recebendo o Bruges. Aston Villa que vai tentar sacramentar a sua classificação e ser o 9º inglês a avançar para uma quarta de final de UEFA Champions League, o país que mais teve representantes aí em quartas de final. O Aston Villa chega numa sequência positiva, são 3 vitórias seguidas, 2 delas sem sofrer gols. E isso é um ponto importante para uma equipe que vinha sofrendo muitos gols, principalmente nos jogos em casa. Se a gente olhar o histórico aqui do Aston Villa em casa, a gente vai ver um time que foi vazado aqui, tirando o jogo contra o Cardiff, o jogo de Copa contra o time mais frágil, todas as vezes. E essa é a esperança do Bruges, que se recuperou contra o adversário da cidade, né, conseguindo uma vitória por 3-1, e agora quer manter viva as esperanças de classificação. E essas esperanças estão também por conta da boa atuação que o time teve diante da Atalanta fora de casa, quando venceu por 3-1. O placar que se repetir hoje vai devolver e trazer a disputa para os pênaltis, tá? O Bruges se mostrou um time digno bastante nessa Liga dos Campeões. O placar, de certa forma, ele é mentiroso porque foi a partida. O Bruges criou muitas chances e o Aston Villa também teve as suas, mas no final, um golzinho contra e um pênalti que foi dado da equipe do Bruges. Então, assim, o jogo poderia ter terminado 2-1 e estar muito mais próximo. Agora, essa necessidade do Bruges vai tornar o jogo que foi o jogo no final. O Bruges indo para cima
criando chances, mas dando espaços a um ataque muito produtivo, com o próprio Tielemans jogando muito bem, o belga, o Rashford, Rodgers, McGinn e o próprio Oli Watkins, que embora esteja no jejum de gols, é um jogador de muito gabarito no lado ofensivo, tá? Como as linhas desse jogo aqui estão quase no 3,5, pessoal, nesse jogo específico aqui, eu vou recomendar um mais de 2,5, embora tenha esse último jogo aqui do Aston Villa contra o Brentford, que era um jogo que eu esperava muitos gols, e o Aston Villa se defendeu bem, conseguindo segurar a partida, eu acredito que a gente tem gols dos dois lados, uma movimentação ofensiva interessante. E se a gente for buscar o mais de 1,5, ele vai dar quase no segundo tempo. E aí eu prefiro tentar pegar logo desde o início, que você vai pegar 2 gols no começo, do que esperar no final para ter 2 gols em 45 minutos. Não faz tanta diferença assim. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem o Atlético de Madrid recebendo a equipe do Real Madrid, e o Atlético de Madrid vai tentar finalmente eliminar o Real Madrid num jogo de Liga dos Campeões, né? O histórico realmente não é muito positivo, o histórico entre eles é totalmente favorável ao Real Madrid, mas as vitórias que o Atlético de Madrid conseguiu diante do Real Madrid foram vitórias em casa. Então essa é a principal esperança de um Atlético de Madrid, que foi muito bem no jogo de ida. A gente pode dizer que no momento que o Real Madrid conseguiu 2-1 na jogada individual do Brahim Dias, foi um momento onde o Atlético de Madrid estava melhor. O Julián Álvares dispensa comentários nessa temporada, uma temporada absurda, e o Griezmann também jogando muito bem. Agora, o Atlético de Madrid parece ter um certo bloqueio mental, isso é o que mais me preocupa em relação ao desempenho dessa equipe para os jogos decisivos, porque o time está entregando uma vantagem que ele estava no campeonato espanhol, acabou de tropeçar inclusive para o Getafe, que era um adversário que o Atlético de Madrid não perdia há muito tempo, 23 de 24 jogos sem perder. Tava vencendo por 1-0, teve um jogador expulso, tomou uma virada em 10 minutos, e aí agora já desmoronou toda a sua vantagem. Tem um confronto em breve agora diante do Barcelona, né, que vai ser praticamente uma final antecipada, e o Atlético de Madrid também não conseguiu se sair bem em jogos decisivos diante do Real Madrid. Então, essa inconstância mental nos jogos decisivos é o que mais me preocupa em relação a esses times, tá? É um time que vai ter sua chance diante do Real. O Real apresentou, sim, alguma fragilidade, mas o Real em Liga dos Campeões, pessoal, é muito difícil de apostar contra. O Real Madrid é um time muito letal nos seus contra-ataques, na sua velocidade. O Bellingham volta, então é uma adição muito grande para essa equipe também, com o Rodrigo jogando o que jogou, o Mbappé e Vinícius Júnior. Eu não acho que o Atlético de Madrid vai conseguir passar, não. E esse fato de ter que ir para cima em busca do resultado vai fazer o Real Madrid jogar de um jeito que ele faz muito bem, que ele se defende bem e ele faz transições muito rápidas. Então, nesse jogo aqui em específico, eu vou no dupla chance do Real Madrid e acho essa a melhor indicação. O jogo do Arsenal e PSV, pessoal, esse jogo aqui tem que esperar as escalações saírem, porque tem grande chance do Arsenal poupar muita gente aqui. Esse jogo virou, pessoal, um jogo amistoso, onde praticamente tudo pode acontecer. Se tiver outra goleada do Arsenal, você vai ficar surpreso? Não. Se perder aqui por uns 2 gols pro PSV poupando, você vai ficar surpreso? Não. Se o jogo ficar 0-0 com o Arsenal administrando, com a boa defesa que tem, vai ficar surpreso? Não. Então o jogo pode acontecer de tudo, então fica muito difícil de prever. Então, sem as informações do jogo, eu acabo pulando, não vou forçar dica aqui não, e vou pro jogo da Libertadores do Corinthians diante da equipe do Barcelona. Foi literalmente um baile de gala, né? O treinador, inclusive, estava vestido a caráter, porque o Barcelona colocou o Corinthians na roda e simplesmente fez 1, 2, 3 com muita propriedade, e foi um apagão do Corinthians, um time que entrou para poder se defender. Esse é o grande risco quando você se entra para defender, né? Porque se você entra para defender, o máximo que você consegue é um empate, e na pior das hipóteses acontece isso daí que aconteceu. Então, essa foi uma estratégia errada do Corinthians, mas eu digo, o Corinthians tem chance de reverter na volta. O Barcelona, sim, é um time técnico com bons jogadores, que tem uma troca de passes interessante, mostrou inclusive isso no confronto de ida, mas o Corinthians, nos jogos da Arena, ele é simplesmente absoluto. Um time que marca muitos gols, uma média aqui de 2 gols, quase 3, né? 2,2 gols aqui nos últimos 10 jogos em casa, com 9 vitórias. Agora, o que preocupa é a quantidade de gols sofridos, e que poucas vezes, só na temporada passada, que o Corinthians cumpriu essa diferença aqui de 3 gols. Então eu acredito que o Barcelona vai poder entrar para poder sentar em cima dessa vantagem, catimbar muito, tá? Inclusive o vídeo que eu fiz da estratégia de cartões, eu vou dar uma das dicas aqui, já tá lá no meu Telegram para quem entrou, não sei se a cotação abaixou, é o goleiro Contreras, se não me engano, do Barcelona, para poder tomar um cartão, tá? Acho que ele vai realmente catimbar, ele já tomou alguns cartões fazendo isso, e eu acho que ele vai demorar o máximo possível irritando e eventualmente vai acabar sofrendo o cartão. Então essa é a primeira dica para esse jogo. A segunda dica, pessoal, é o Corinthians para poder vencer com o handicap menos 0,75, essa cotação é 1,50. Então eu sei que essa cotação não é muito alta, mas eu acredito que invariavelmente o Corinthians vai conseguir vencer esse confronto, tá? Vai ser um confronto de pressão, um confronto que eles têm que tomar cuidado sim com os contra-ataques do Barcelona, mas o Barcelona vem para poder se defender, e é um time que, embora técnico, eu acho que na arena o Corinthians ele tem se sobrepujado aos adversários, cria muitas chances,
não faz tantos escanteios, cuidado com isso, inclusive, e acredito que invariavelmente vai conseguir a vitória aqui. Se vencer por um gol, metade da aposta ganha, 2 ou mais é tudo nosso, e obviamente se empatar ou perder, aí é zebra, tá? Então a gente vai ficar com essas duas dicas, o cartão do goleirão e o 0,75 do Corinthians. A cotação do Corinthians, no momento que eu tô gravando, tá subindo um pouquinho, tava 1,36, já tá 1,42. Pô, 1,50 pré, eu achava bem justo aqui pro Corinthians, a cotação do Corinthians aqui, o Corinthians vai vencer o Barcelona aqui, e eu gosto dessa dica. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui Flamengo e Fluminense, dois times que chegam com uma invencibilidade muito grande aqui, o Fluminense de 11 jogos, o Flamengo, se eu não me engano, de 13 e 14, com duas defesas mostrando uma qualidade muito boa, né? Embora o Fluminense tenha dado aqui 2 gols para a equipe do Bangu, no geral, o time conseguiu se sair muito bem defensivamente, inclusive em jogos no jogo recente diante da equipe do Flamengo. Bom lembrar que o Thiago Silva vai estar disponível aqui para esse confronto, ele adiciona muito a esse setor. E um dos grandes pilares do Flamengo do Felipe Luiz é também o sistema defensivo, né? O Flamengo que não tomou gols aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos últimos 10 jogos. Muito bom esse desempenho. E os gols que tomou foram no clássico, que foi um contra o Botafogo na Supercopa, naquele campo muito esquisito, e o jogo de volta do Vasco, que o Vasco tinha que ir pra cima com tudo. Então é um confronto de ida que vai ser nervoso, que vai ser estudado, que o Flamengo vai estar sem o Bruno Henrique, que é um dos melhores jogadores dessa temporada do Botafogo, então perde poderio ofensivo, vai ter aí o Juninho, pode ter aí o Luiz Araújo também, mas o Flamengo perde muito sem o Bruno Henrique, e o Fluminense, embora esteja marcando muitos gols, como foi diante do Volta Redonda, como foi também diante da equipe do Caxias, que fez 2 e 8, não é? O nível de adversário do Fluminense aqui é muito melhor. Quando pega o Flamengo, a situação é mais complicada. Então eu gosto da chance do Fluminense aqui, quase mandei o dupla chance, mas como a cotação está próxima do menos de 2,5 gols, eu acho que a gente pega mais um leque de placares, porque a gente tem aqui 1-0 Flamengo, um dos placares mais prováveis, 0-0 eventualmente, 1-1 e 2-0 para alguém. E eu acho que a gente perde aqui eventualmente no 2-1, mas um jogo de ida mais travado, eu gosto de menos gols aqui e vou nessa dica aqui, beleza? Então esses são os meus palpites para esta rodada e eu pergunto a você quais os seus para poder finalizar. Vou deixar para vocês um bilhetinho aí dessa rodada que é o ambas marcam em todos os jogos da Liga dos Campeões e essas são as minhas dicas, beleza? Eu sou o Tiquinho, galera, e para mais dicas de apostas, me siga aqui no @TiquinhoQA e também no meu grupo do Telegram gratuito que tá no primeiro comentário fixado. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.